Bom dia, meus irmãos. Nós estamos agora retomando, a partir de hoje, as aulas na escola dominical. Os currículos estão expostos aí, disponíveis, são exposições de livros da Bíblia. E aqui no templo, no auditório aqui, eu divido a classe com o pastor Hernandes. Ele está fazendo a exposição dos Salmos, e eu quero concluir a exposição de Êxodo, para depois nós irmos para o livro de Gênesis, tá certo? E a última aula que eu dei aqui, no livro de Êxodo, foi justamente sobre os 2 primeiros mandamentos. E eu quero ver se eu encerro hoje a primeira tábua, mais 2 mandamentos. Tá certo? Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Então, se você é crente, mas tem assim uma queda para o adventismo, é bom você estudar esse assunto do sábado. Tá certo? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 20, foi quando Deus escreveu na pedra, nas tábuas de pedra, e foram 2 tábuas, né? E na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, que falam do nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua são 6 mandamentos que estabelecem o nosso relacionamento uns com os outros. Tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos abordar aqui o 3º e o 4º mandamento. Vamos ver se vai dar tempo. Êxodo capítulo 20, versículo 7 em diante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Nós precisamos entender o significado dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, para nós hoje. Eles continuam sendo a lei espiritual de Deus. Nós precisamos entender o propósito para o qual Deus nos deu os 10 mandamentos. Primeiro, os 10 mandamentos não foram dados para nós para promover um relacionamento com Deus. Porque Deus já se relacionava com o seu povo. Os mandamentos foram dados depois que o povo saiu do Egito. Então, o que nos põe em relacionamento com Deus é Cristo, é Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então nós não nos relacionamos com Deus por causa da lei, mas por causa de Cristo. Segundo, a lei, ou os 10 mandamentos, não foram dados para mim e para você, para promover a minha salvação. Então o que é que os judeus fizeram? Os judeus pegaram a lei e fizeram da lei uma escada para tentar entrar no céu. Ou seja,
salvação pelas obras, salvação pelos méritos humanos. Sabe o que é que Deus fez? Deus empurrou a escada. Porque ninguém entra no céu por obras da lei. Pela graça nós somos salvos. A lei, os 10 mandamentos, nos foram dados para revelar o caráter de Deus. Se você quer conhecer quem Deus é, estude os 10 mandamentos. A lei foi dada também para restringir o pecado humano. Então, quando Deus diz não furtarás, Deus está estabelecendo aí o direito da propriedade, o quê? Privada. O seu direito começa quando termina o meu. Então, a lei, ela serve para restringir a nossa maldade, a nossa pecaminosidade. Mas, o fim principal da lei, o propósito final da lei, a lei nos foi dada para revelar o nosso pecado e a necessidade que nós temos de um Salvador, que é Cristo Jesus. Então a lei revela o pecado. Paulo diz, veja lá, por favor, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Abra a sua Bíblia aí. E vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, só para isso ficar bem claro. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está certo? Pense nos radares que tem por aí. Se não tivesse radar, você podia andar do jeito que você quisesse, a velocidade que você queria, mas tem do radar. Então, a lei revela se eu estou certo ou se eu estou errado. A lei serve para mostrar o quanto eu sou pecador, para que eu possa, então, desesperado no meu pecado, recorrer ao quê? A graça de Deus que está em Cristo Jesus. A lei tem algumas características. A sua origem é divina, os seus princípios são absolutos e universais. E você vai observar também que uma das características dos 10 mandamentos, de cada mandamento, é que ela é pessoal ou individual. Então vamos lá. Já trabalhamos aqui os 2 primeiros mandamentos e hoje nós vamos trabalhar os 2 últimos. O primeiro diz assim, não, versículo 7, tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se a gente fosse fazer uma tradução no hebraico, seria mais ou menos assim, não abuse do nome de Deus. Presta atenção. O que o nome significa? Há pelo menos 4 verdades que estão incluídas no nome. A primeira delas é que o nome indica o caráter, o que você é. O nome, ele é intransferível. Se você tem um nome, é o seu nome. E o seu nome revela quem você é. Segundo, o nome também significa, ou representa, não somente o caráter, mas a reputação da pessoa. O que você é e o que você faz. Então, o nome de Deus, quando você vai estudar os nomes de Deus, o primeiro nome que aparece, está lá em Gênesis capítulo 1, é o nome Elohim. E Elohim significa o Deus Criador, o Deus que tem o poder de fazer todas as coisas
existirem a partir do nada. Deus criou do nada. Nós criamos a partir da matéria-prima, mas Deus criou do nada. No princípio, criou Deus. Deus ali, Elohim. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 2, aí já é Yahvé Elohim. O que significa isso? Deus não somente é o Deus criador de todas as coisas, mas Ele é o Deus relacional, é o Deus da aliança. Yahvé significa que Deus, Ele é totalmente outro, mas Ele, na sua condescendência, Ele se relaciona conosco. É o Deus da aliança. Depois vem El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se revela a Abraão, dentro das suas impossibilidades de gerar um filho com Sara, Ele diz: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Mas o Deus que é Elohim, que é Yahvé Elohim, que é El Shaddai, Ele também é Adonai. E Adonai é um nome de Deus que significa o Deus que cuida, o Deus preservador. Vocês estão entendendo? O Deus que preserva. Deus não criou o universo, o mundo, como um relojoeiro cria um relógio, dá corda e deixa ali funcionando. Não, Ele administra aquilo que Ele criou. Ele é o Deus Adonai. Tá certo? Ele cuida de você. Pedro diz que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa, o quê? Ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, Ele vigia. O Senhor é quem te guarda. Então Deus, Ele está inseparavelmente da criação. Há outros nomes. Se você vai para o Novo Testamento, o nome Senhor no Novo Testamento é o mesmo nome para Yahvé, no hebraico. Significa que Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é o Deus da aliança, da graça em Cristo Jesus. E também o nome Jesus, né? Jesus. É o nome mais importante do Novo Testamento, Jesus. Veja lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Lê para mim esse versículo aí. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 12. O que diz aí? Acharam? Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Então nós somos salvos pelo nome de quem? De Jesus. Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. Então o nome revela o caráter, a reputação, mas o nome também significa autoridade. Quando Davi vai lutar com Golias, ele diz: você vem contra mim com espadas e eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Jesus nos deu a grande comissão e Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Então, o ir, fazer discípulos, está fundamentado na autoridade. Nós fazemos tudo no nome, na autoridade daquele que tem toda a autoridade. Então, o que é que o nome de uma pessoa representa? Representa o seu caráter, o que você é, representa a sua reputação, o que você faz, representa a sua autoridade, quem você representa, e também, em último lugar, o nome significa importância. O seu valor.
seu valor. Quero chamar a sua preciosa atenção para o texto, por favor, de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Vamos lá? Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler juntos, versos de 9 a 11. O que diz? Vamos lá? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Em outras palavras, existe alguém mais importante que Jesus? Mas tem pastor que acha que ele é. Tem crente que ele acha. Não existe nenhum outro nome que tenha tamanha autoridade do que o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você já pensou? Todos os governantes do mundo, Putin, aquele francesinho lá, ridículo, aquele baixinho da Coreia, todo mundo ajoelhado, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eles pensam que são senhores, mas não são. Deus o exaltou sobremaneira. O que significa sobremaneira? Que não existe outro que possa ser comparado à importância, o valor de Jesus. Tá bom? Agora, o que significa tomar o nome do Senhor em vão? Ou usar mal o nome de Deus? Se você for lá para o breve catecismo, já tem umas respostas lá no breve catecismo. E no catecismo maior da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu encontro aqui algumas coisas que eu acho que simboliza tomar o nome do Senhor em vão. Ou seja, significa blasfemar, significa usar o nome de Deus de forma irreverente, significa usar o nome de Deus ou vulgarizar o nome de Deus. Nós podemos fazer isso através das nossas palavras. Veja, por favor, lá em Neemias, livro de Neemias, por favor, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versículo 18. Neemias, capítulo 9, versículo 18. O que diz lá? Versículo 18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. E cometeram o quê? Grandes o quê? Blasfêmias. É dar o nome de Deus para um ídolo. É blasfemar. Foi Deus que tirou o povo do Egito. Não foi o bezerro. Então isso significa blasfemar contra o nome de Deus. Também, tomar o nome do Senhor em vão, nós podemos fazer isso por palavras, mas também por conduta. Por conduta. Então, se você leva o nome de Deus, né? Se você se diz filho de Deus, e a sua conduta, o seu comportamento, pode denegrir ou glorificar o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, Deus pode ser blasfemado através do nosso comportamento, da nossa conduta. Nós podemos também, através da hipocrisia, e nós precisamos tomar cuidado. Abra sua Bíblia lá em Isaías 29,
versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. O que diz lá? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente o quê? Aprendeu. Então nós podemos tomar o nome de Deus em vão, quando não há sinceridade no nosso coração, quando nós somos hipócritas. Nós elogiamos Deus, mas Deus não é, de fato, o nosso Deus verdadeiro. Mas quais são as consequências aí? Então o mandamento é: não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Por quê? Qual é a consequência, gente? O que diz aí? Hein? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em outras palavras, nós não ficaremos sem punição, sem o julgamento de Deus, sem a disciplina de Deus, se nós tomarmos o nome do Senhor Deus em vão. Mas eu falei aqui para vocês, na primeira aula sobre a lei, que onde qualquer dever é ordenado, o pecado é contrariamente proibido. Onde qualquer pecado é proibido, o dever contrário é ordenado. Então, se eu não posso tomar o nome de Deus em vão, o que eu posso fazer com o nome de Deus? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 9. Oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, que santificado seja o teu nome. Então, se o mandamento me proíbe negativamente não tomar o nome de Deus em vão, eu posso tomar o nome de Deus o quê? De uma forma positiva. Então eu posso santificar. Santificar aqui significa o ato de adorar. Então eu posso louvar, eu posso andar, eu posso proclamar o nome de Deus. Então, se o mandamento proíbe aquilo que é negativo, mas o mandamento também nos motiva a fazer aquilo que é positivo. Porque senão fica só não, né? Não. Então, quando Deus proíbe o não, Ele diz, tem um sim. Tem um sim. E é muito interessante nós entendermos isso, porque a palavra de Deus diz que da nossa boca deve sair palavras para edificação. A Bíblia diz que nós devemos andar no nome do Senhor. Andar. Significa que você deve ter uma conduta, um comportamento que honre a pessoa de Deus. Por fim, também, você proclama esse nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Sabei que o Senhor é Deus, e dele somos. Somos ovelhas do seu pastoreio. Então, irmãos, esse mandamento, não tomarás o nome do seu nome de irmão. Você acha que esse mandamento a gente quebra muito ou não? O que você acha? Bastante, né? Tem até piada em nome de Deus. Assim? Esse é um mandamento que acho que ninguém aqui
pode dizer que não comete. Você sabe que o judeu, eles levam esse mandamento tão a sério. É como diz lá, você aprendeu maquinalmente, né? Como máquina. Quando eles estavam transcrevendo as Escrituras, quando eles escreviam o nome de Deus, eles trocavam a pena. Uma pena nova só para escrever o nome de Deus. O nome de Deus é levado tão a sério, esse mandamento dos judeus, que eles não usam vogais. Só usam as consoantes. Yahvé. Eles têm muito respeito, assim, muito temor à questão desse mandamento. Mas nós, né, hoje até o nome de Deus virou discurso político. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Recitado por aí afora. O nome de Deus, muitas vezes, ele está sendo blasfemado. Blasfemado. Alguma dúvida sobre isso ou não? Quer fazer alguma pergunta? Hoje eu estou um democrata cristão. Eu sou Emael, mas... Tá bom? Então vamos para o mandamento que todo mundo gosta, do sábado, né? Vamos lá. Vamos lá para o quarto mandamento. Quarto mandamento, vamos lá. Diz aí: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Vamos entender o significado do sábado. O sábado tem 3 significados. Existe o sábado como marca de tempo. Existe o sábado que está dentro da lei judaica, dos judeus. Existe o significado do sábado para nós, os cristãos. Tá certo? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1 diz assim: e havendo Deus 2, 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o sábado significa que após 6 dias de trabalho, você tem um 7º dia. Aqui se estabelece, e é estabelecido por Deus, na criação, o calendário. Então, nós temos o dia, nós temos a semana. Da semana nós temos o quê? Os meses, e nós temos o quê? Os anos. O profeta Isaías diz que o nosso Deus não se cansa e não se fatiga. O que é que significa o descanso de Deus aqui? Ele está estabelecendo um padrão. Um padrão de tempo. Porque Deus não se cansa, nem se fatiga.
Mas ele descansa no sétimo dia e diz que ele santifica, ele consagra esse sétimo dia. Não há dúvida, meus amados irmãos, que há uma preocupação da parte de Deus com respeito ao nosso bem-estar, o quê? Físico. Por isso que esse princípio do tempo foi usado também na terra, em Israel. O povo sempre cultivava durante 6 anos, o 7º ano a terra o quê? Descansava. Também Deus estabeleceu o ano do jubileu. 7 vezes 7, 49. No ano 50 era o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, onde todas as propriedades eram restituídas, né? Por isso que lá em Isaías, quando fala sobre Jesus, fala do ano aceitável do Senhor. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para trazer libertação, salvação, consolo. Está lá em Isaías capítulo 61. Agora, vamos lá. Aqui nós temos Gênesis, Deus estabelecendo o dia de sábado como dia de descanso, como marco de tempo. Agora nós vamos lá, por favor, para Êxodo, capítulo 20. Nós temos que entender. Êxodo, capítulo 20. O que significa agora? Deus está constituindo uma nação. E Ele vai dar leis para esse povo. Deus vai dar a lei civil, vai dar a lei cerimonial e vai dar a lei o quê? Espiritual. Os 10 mandamentos simbolizam o quê? A lei espiritual. A lei cerimonial já foi cumprida por Cristo. Por isso que a gente não faz culto matando bode aqui na frente. Tá certo? Nem traz a arca da aliança, nem traz nada. A adoração agora é em espírito e em verdade, né? Através da mediação de Cristo. Então o sábado agora passa a ser, a fazer parte do calendário da nação de Israel. Porque Deus tira o povo do Egito e lá no Sinai ele entrega a lei. E essa lei que é estabelecida aí para o povo de Israel tem algumas finalidades. Por que Deus escreve na lei essa questão do sábado? Veja, por favor, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que Deus diz lembra-te? Porque a gente o quê? Esquece. Quando você começa a trabalhar e se começa a ganhar dinheiro, pronto, a vaca foi para o brejo. Você não pensa mais em Deus. Seu negócio é trabalhar, ganhar, juntar. E aqui, Deus vai dar esse mandamento para a nação de Israel com algumas finalidades. A primeira delas é para o bem-estar físico. É tanto que, quando você observa aqui, lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, significa que todos nós precisamos de pausa. Não tem na música a fermata, né? O que é a fermata? É a pausa. Então nós precisamos trabalhar, né, para nos sustentar, mas nós precisamos também descansar. Então há uma preocupação social aqui. E veja que não é somente você, diz o texto aí, que ele vai se referir a pessoas que exercem autoridades. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Então é o seguinte, meus amados irmãos, o princípio aqui de Deus é a preocupação com o nosso bem-estar físico. Mas também,
O sábado era o dia também da santa convocação. O povo se reunia no dia de sábado para o quê? Adorar a Deus. Então, pode adorar durante a semana? Pode. Mas Deus estabelece o dia de sábado e o santifica para que o povo de Deus se congregue. Se congregue. Por isso que nós vamos entender lá no Novo Testamento porque que o dia do Senhor é o domingo. Não foram os puritanos que inventaram isso, não. Tá? A palavra o dia do Senhor está claro lá. É o dia do povo de Deus, não somente descansar das suas atividades físicas, mas também um dia de cultuar, de vir para a igreja. Está assistindo aí, mas venha para a igreja, miserável. Tá bom, tá aí na cama, no sofazão, comendo pipoca, mas venha para a igreja. O que é a igreja? A igreja é quando o povo de Deus o que se reúne, congrega. A palavra igreja tem esse sentido, significado. E nós não podemos viver a vida cristã sem congregar, porque nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um reino de sacerdotes. Nós precisamos nos reunir. Mas esse mandamento também estabelece o princípio. Porque, se você observar bem, o sábado, você tem o sábado como marco temporal. Deus estabeleceu lá em Gênesis, capítulo 2. Você está vendo Deus agora trazendo para a nação de Israel o princípio da guarda do sábado. Certo? Agora vamos para o Novo Testamento. Por que os crentes do Novo Testamento trocaram o sábado pelo domingo? Tem alguma ideia? Os adventistas dizem que Ellen White, quando teve a revelação, então uma luz estava em torno do mandamento, do sábado. Por isso que os adventistas são chamados de sabatistas, porque eles dão ênfase justamente à guarda do dia de sábado. Só que ninguém consegue guardar o sábado. Como ninguém consegue guardar a lei. Porque ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém guarda o domingo como deveria guardar. Inclusive eu, pastor. Tem dia que eu não quero vir para a igreja. Aí eu me lembro que sou pastor, tenho que vir pregar. Imagine você. Tem coisas que acontecem. E aí nós vamos ter que entender. Eu queria que vocês fossem. Lucas capítulo 6. Jesus, ele, como judeu, como Messias, ele quebrou o paradigma do sábado. Por que os judeus fizeram? Os judeus fizeram da lei uma escada para entrar no céu. Deus vai e empurra a escada. E diz, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nenhum crente hoje consegue guardar o sábado, tá? Se você encontrar uma adventista que diz que está guardando o sábado, mentira. Mentira. Você, para vir para a igreja hoje, tomou ônibus, metrô? Pois é. E os crentes que comem fora, aos domingos? Você pagou Uber para vir para a igreja? Pois é, tá. Quebrou o sábado. Jesus vai fazer uma releitura do sábado, diz aí, Lucas capítulo 6. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente
aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do... Então o sábado aponta para quem? Para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós entramos no descanso quando somos convertidos a Cristo. Você entendeu isso ou não? Então não fica brigando por calendário. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Significa que você estando em Jesus, você tem que entender que Jesus, ele cumpriu o sábado por você, ele cumpriu a lei por você. Não é somente o sábado, toda a lei. Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim o quê? Cumpri-la. E ele cumpriu a lei em nosso lugar. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Então ninguém que está em Cristo poderá ser condenado pela lei. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, irmãos, você tem que entender que há coisas que acontecem no nosso viver diário que, de fato, leva a gente a fazer coisas no domingo que não deveríamos. Eu diria as coisas extraordinárias. Mas você está nos princípios de liturgia da IPB. Coisas que são normais e naturais durante a semana, se você fizer no domingo, não deve fazer. Eu, por exemplo, torço para o Palmeiras, mas não vou no domingo no estádio. Assisto depois do culto os gols. Mas aí já é recreação, né? Então você não deve trabalhar no domingo. A não ser que você tenha uma profissão, médico, bombeiro. Mas se você puder, você tem que entender que o domingo é o dia do Senhor. Por que o domingo se tornou o dia do Senhor? Primeiro porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Então veja bem, na lei você trabalha 6 e descansa 1. Na graça, você descansa 1 e trabalha nos 6 restantes. É muito importante a gente entender isso, porque não foi por causa de Constantino, por causa do decreto de Constantino, como os adventistas ficam acusando a gente. Pelo fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, os cristãos passaram, cristãos e judeus, tá? Porque todo colégio apostólico é de judeu, Pedro é judeu, eles passam a guardar o domingo. Veja lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. É muito importante, porque o Espírito Santo não desperdiça a palavra. No versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas veja no versículo 19 de João 20, o que é que diz? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, posto no meio dele, diz: Pai, seja o quê? Convosco. Então, Jesus ressuscitou logo cedo, à tarde, o cair da tarde, à noite, ele se manifesta no primeiro dia da semana. Agora veja, no capítulo 24, versículo 24, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26, o que diz aí? Passado o quê? Estavam outra vez o quê?
reunido os seus 8 dias. Significa no outro domingo. Por que Jesus não se manifestou para ele na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira? Porque estava sendo estabelecido um novo calendário para a igreja. Domingo é o dia que a igreja se reúne para adorar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 16. A igreja vai crescendo, vai se esparramando, e Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e lá no capítulo 16 diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. O que diz aí? No primeiro dia cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Então a igreja se reunia sempre no primeiro dia da semana. E o ofertório fazia parte do culto cristão, né? Agora, o argumento a fortiori, como diz a lógica, está lá em Apocalipse capítulo 1. Versículo 10. Aqui, esse livro de Apocalipse já foi escrito praticamente no final do primeiro século. A igreja já estava estabelecida. E aí eu queria chamar a sua atenção. Diz assim no versículo 10: achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Que dia do Senhor é isso aí? Você vai para o grego, e a palavra aí, domingo. O primeiro dia passou a ser chamado como o dia do Senhor. Tá certo? Então, se você é adventista, se você quiser continuar, mas não enche a paciência da gente, tá? Domingo. Domingo é o dia da gente vir para a igreja. Domingo é o dia de adoração, dia de descanso. Às vezes, irmãos, não é não, tá? Porque teve domingo aqui que eu preguei 5 vezes e dei aula. Eu comecei aceso e terminei morto. Mas, quando você fala do trabalho para Deus, é diferente. Você não está trabalhando para você. 6 dias trabalharás e fará nele toda a tua obra, para você. Mas o 7... Então, como é que a gente obedece esse mandamento? Porque esse mandamento não foi removido, tá? Não são 9 mandamentos, são 10. Se você é crente mesmo, você tem que aprender a guardar o domingo como o dia do Senhor. Lembre-se que a Bíblia fala também da ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, a ceia do Senhor. O dia do Senhor. Não significa que você não adore nos outros dias, que você não converse com Deus nos outros dias, mas Deus estabeleceu um padrão. Domingo é o dia do Senhor. Você tem que usar o seu domingo para vir para a igreja, para cultuar a Deus, para aprender da palavra de Deus, para meditar nas coisas de Deus e descansar o seu corpo, o seu físico. Presta atenção que, por favor, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10.
Versículo 25. 10, 25. O que é que diz aí? O que é que diz? Não deixemos de congregarmos, como é costume de... Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia... Não deixemos de... Você acredita que tem crente que quando tem corrida da Fórmula 1 ele não vem para a igreja? Desgramado? Tem crente que faz supermercado no domingo. Faz feira no domingo. Ele não abre mão da agenda dele, mas ele usa o domingo para fazer coisas que ele deveria usar o domingo justamente para investir na sua vida espiritual. Cuidar da sua vida espiritual. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que a guarda do domingo é uma questão de fé. Questão de fé. Lembra-se que Deus, quando mandava o maná, na sexta-feira, Ele mandava o maná o quê? Dobrado. Dobrado. Para que o povo não fosse tentado no sábado e colher maná. Veja no Salmo 128. Salmo 127. No versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente o quê? Aos seus amados, ele o dá enquanto... Esse aqui é o versículo predilé de baiano. Eu sou baiano, que o Senhor dá enquanto a gente o quê? Dorme. Mas não é isso que ele está dizendo. É que Deus, Ele abençoa você enquanto você dorme. Enquanto você dorme, a semente germina. A planta cresce. Porque um dos grandes inimigos da adoração a Deus, trabalho. Trabalho. Tá certo? Tem jovem, adolescente, que diz, no domingo eu não vou para a igreja, estou estudando para o vestibular. Tudo bem. Eu nunca estudei no domingo. Quem quebra princípio, irmãos, não vai para frente. A bênção, ao invés de ser uma bênção, é uma bênção com sofrimento, com castigo. Deu para entender? E há uma coisa que você precisa aprender, e nós precisamos aprender, é que na obediência existe o contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O lugar mais seguro para estarmos é no centro da vontade de Deus. Tá certo? Então, terminei. Semana que vem, ou a outra, não sei, se o príncipe vier, ele dá aula. Se ele não vier, eu vou dar aula. E nós vamos pegar os 6 mandamentos, tá certo? Dar uma estudada nesses mandamentos. São os mandamentos sociais. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Se você tiver alguma pergunta, manda no meu Instagram. Tem um pessoal que cuida. Olha, se você receber resposta minha, não fui eu que respondi, é uma turma que responde, tá? Então, usa meu WhatsApp, fica à vontade. Mas o Instagram eu estou respondendo aquelas perguntas, né? O pessoal manda umas perguntas, uma coisa mais absurda. Mas se você quiser fazer também... Mas não diz de onde você é, não. Senão eu vou atrás de você, tá certo? Manda lá no Instagram. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos esclarece, ela nos ilumina, ela nos dá entendimento espiritual. Dá-nos um coração submisso à Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de discussões inúteis, que não edificam, que não constroem. Dá-nos um coração quebrantado e contrito para fazermos a Tua vontade, fazermos o Teu querer, Senhor.
Olha para cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas. Ajuda-nos a honrar o Senhor, guardando o dia do Senhor. Que o domingo seja um domingo centralizado em Ti, Senhor. Que nós possamos investir o nosso tempo aos domingos, a buscar a Tua face, a Tua presença, a buscar em Ti refrigério, descanso para as lutas da semana. Abençoe também, ó Deus, a nossa vida. Guarda-nos de tomar o nome do Senhor em vão, levianamente. Proteja-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.